Tudo bem, gente? Boa noite. Vocês conseguem me ouvir mais, no máximo, 30 minutos, que eu também estou com fome, né? Todo mundo está afim de ir para a nossa festa ali, para a nossa quadrilha. Crente não tem festa junina, né? É da roça. Irmãos, eu vou tentar ficar bem à vontade aqui, vou pegar o iPad na mão. Eu quero compartilhar hoje, bem rápido, uma palavra a respeito da igreja que nós vivemos nos dias de hoje. Ela é muito produto do eu, né? É uma igreja que nós não vamos à igreja para cultuar. Acho que vocês ouviram eu falar muitas vezes nesse final de semana sobre catarse, sobre buscarmos algo para nós. E a igreja de hoje é muito produto disso. E o texto base que eu vou me guiar essa noite está em Amós, capítulo 5, versículo 21, 22 e 23. Eu vou dando as referências para você, e você vai anotando, que aí depois eu leio, você lê em casa, né? Para a gente ganhar um pouco de tempo. Mas Amós, capítulo 5, 21, 22, 23 diz o seguinte: Amós, capítulo 5, 21 a 23, diz o seguinte: Ai, ai, eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas. Também não suporto as vossas assembléias solenes. Ainda que me ofereçais holocaustos, vossos sacrifícios queimados, com vossas ofertas de cereais, não me agradarei de tudo isso. Tampouco olharei para as ofertas de paz e comunhão, mesmo que sejam os vossos melhores animais de engorda. Afastai-vos, pois, da minha pessoa o som do seu cântico, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Esse cenário aqui, 760 a.C., né? Existia boa música, era um momento de muita prosperidade ali naquela região. Mas Deus tinha um problema com essas pessoas. E eu tenho a impressão que nós, como igreja, nesses dias, passamos um pouco sobre isso aqui. Ai, ai. Vocês têm até boa música. Eu não digo vocês só, a gente aqui. Mas a igreja de hoje, você tem uma boa produção, tem boas conferências, boas festas, mas assim, isso não está legal. Não está me agradando, é a impressão que eu tenho. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que eu disse ontem ao Ramon, ao André, estava eu, Ramon, André e Rodrigo aqui. Eu queria colocar isso no ambiente para que você julgue isso comigo. Eu tenho a impressão de que tudo que nós vivemos da década de 90 até 2025, um depósito que a igreja tinha está chegando ao fim. Tem essa impressão. Às vezes você pega para olhar irmãos preciosos que serviram a nação na década de 80, 90, 2000, 2010, 2015, 2025. E você escuta esses irmãos hoje e a impressão que dá é que eles estão ficando obsoletos. Parece que não está percebendo o que Deus está fazendo nesses dias. E eu acredito, de verdade, os próximos 2 anos, 25, 26, 27, vão ser determinantes para cavarmos poços e gerarmos novos depósitos para os próximos 20 anos da igreja no nosso país. Então, eu queria te encorajar com isso. Tá? E um diagnóstico, gente, que eu acredito que a nossa igreja nesses dias tem, é uma igreja contaminada pela cultura do eu. E isso está em 2 Timóteo 3, você lê na sua casa depois, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5, quando Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte: sabe, entretanto disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens amarão a si mesmo, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor,
incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. E aí ele me pega aqui quando ele diz, porém, com aparência de piedade, mas negando o real poder. São pessoas que parecem ser espirituais, mas elas não são. E nos dias de hoje, não é difícil montar um esboço e estar diante de você falando várias coisas. É só jogar no chat GPT, que é o Google 2.0, e todo mundo vai saber falar sobre tudo. Mas a questão é que as Escrituras vai dizer que Deus pesa o Espírito. Os olhos do Senhor passam sobre a terra procurando encontrar aqueles cujo coração é dele. E você já parou para conversar com uma pessoa que ela sabe falar sobre tudo, mas não tem vida no que ela fala. Não tem peso. Porque ela não tem autoridade naquilo que ela está comunicando. Porque a autoridade é resultado de uma vida de Bíblia aberta, joelho no chão e buscando a face do Senhor. A gente pode saber falar sobre muitas coisas. Meu pai uma vez disse para mim o seguinte: você precisa ser bom em uma coisa. Eu perguntei ele por quê. Ele falou assim, porque você tem muitos quilômetros de conhecimento, mas todos eles têm centímetros de profundidade. Você não é bom em nada. E aí eu entendi o que ele estava falando. Porque a gente se satisfaz em saber muito sobre muita coisa, mas a gente não é perito em nada. E é muito fácil ser conduzido por qualquer vento de doutrina quando você não tem uma âncora bem fincada no seu barco. E aí a gente vê hoje uma geração extremamente confusa, extremamente ansiosa, depressiva, e utilizando da igreja da mesma forma, por exemplo, que um ímpio vai para o show do Henrique e Juliano, em busca de prazer, em busca de extravasar. Tem vezes que você chega em algumas igrejas e não tem diferença nenhuma de um tardezinho do Tiaguinho. São pessoas em busca de um transe coletivo, um grito coletivo, mas não existe fragmentos do Espírito Santo no nosso meio. Eu estava falando com um Dé ali atrás, que eu fico muito feliz quando eu venho numa igreja e eu vejo as pessoas de fato tateando a presença de Deus, buscando ali produzir um lugar de espiritualidade. Porque às vezes a gente vai em alguns lugares e a pessoa começou o culto, o cara dá um acorde, um pad ali, um pad em lá menor, sabe? Aí fica todo mundo... O nome disso é esquizofrenia. Não tem nada acontecendo. Mas a gente acredita que tem. Porque nós fomos viciados nisso. E aí, no momento que a gente se reúne e a gente precisa bater, abraçar o tédio, sabe? Até aquilo acontecer, até alguma coisa ser de fato produzida, a gente não consegue. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma geração extremamente hedonista, como o Ramon falou mais cedo, que está sempre buscando algo para si. A busca incessante por prazer, conforto e dopamina. O culto precisa ser legal e as músicas cantadas precisam gerar algo em mim, não necessariamente a Deus. Uma geração extremamente egocêntrica e narcisista, onde ela idolatra a si mesma, sempre está no centro de tudo. Tudo passa pelas suas sensações, gosto e ideia de merecimento. Cara, alto amor. Você merece isso. Você merece. Você precisa disso. Se priorize. Mas a Bíblia vai dizer que nós precisamos pegar a nossa cruz, negar a nós mesmos. Isso é o Evangelho.
Então, se nós lermos pouco a nossa palavra, a palavra do nosso Deus, a palavra do nosso Evangelho, o que vai acontecer é que vai faltar em nós capacidade de julgar coisas que até parecem ser o Evangelho, mas não é. E quanto menos espera, nós estamos longe demais e sendo guiados por vento de doutrina. O egocêntrico, por exemplo, ele não consegue enxergar nada além de si mesmo. Seu senso de alto valor é tão distorcido que, para se poupar, ele não calcula o dano no seu próximo. Nós temos hoje uma igreja assim. Nós fomos tão abusados no passado que hoje ninguém quer sacrificar nada. Ninguém quer entregar por completo e de todo o coração a uma vida comunitária. Porque, e se acontecer de novo? E se eu me ferir de novo? E se eu me machucar de novo? E se eu for lesado de novo? Não tem como, gente. A mesma igreja que te feriu é a que vai te curar. Eu e a minha família precisamos olhar um para o outro, eu e Sara, e falar assim: e aí? Vamos sair de novo desse barco e entrar no oceano? Ou vamos fingir que estamos tendo comunhão, sem de fato estar vivendo? E aí a gente foi dando passos conscientes, fomos dando passo e elos novos de confiança foram acontecendo, mas se priorizar é um impeditivo para uma vida de comunhão. Porque pessoas que se colocam no centro de tudo não conseguem sacrificar o necessário para viver a comunhão. E viver a igreja é sacrifício. É sacrificial viver a igreja. Eu não estou falando de sacrifício para ser salvo. Isso quem fez foi o Senhor. Mas viver igreja local passa por um lugar de oferecer. Olha, o que eu tenho está aqui na mesa. Você pode usufruir disso. Mais cedo eu falei a respeito de um cara que eu gosto de ler, sociólogos, filósofos, pessoas que estão pensando a sociedade dos nossos dias. E um dos caras que eu mais acompanho hoje é o Zygmunt Bauer, e ele diz o seguinte, que as pessoas dos dias de hoje, elas querem vínculo e comunhão, mas sem o que custa. Ela quer usufruir das coisas boas de uma comunhão, mas ela não quer pagar por isso. Ela não quer investir e correr o risco. Por exemplo, existe uma informação privilegiada num mercado de trader, sei lá. Só que tem risco. As pessoas que conseguem os grandes ganhos são as pessoas que conseguem controlar o risco da sua banca, mas não abrem mão de correr o risco do investimento. É ou não é? E a gente precisa disso hoje. Eu não estou dizendo que a gente precisa ser irresponsável igual nós fomos no passado e não cuidar da nossa família, não cuidar de nós mesmos, mas não tem como viver igreja sem correr o risco. Não tem como se preservar tanto. Nós precisamos andar sobre as águas, porque o Senhor disse: venha. Então, o que nós temos hoje? Depois você pode ler Efésios em casa, Efésios 4, do 1 ao 16, 1 Coríntios 12, 27, 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, que vai nos lembrar o seguinte: nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. A igreja é uma comunidade de fé unida pelo Espírito Santo. Um corpo com diversidade de dons, mas com um único cabeça, que é o nosso Senhor Jesus.
uma família espiritual chamada para andar em humildade, mansidão, paciência e amor. Mas a igreja, ela é a comunidade dos verdadeiros convertidos. Isso é a igreja. Todo aquele que está justificado em Cristo se reúne para adorá-lo. Então, igreja não é um lugar que eu coloco a minha melhor roupa e vou no domingo para receber alguma coisa. Igreja é o lugar onde todo aquele que foi alcançado pela maravilhosa graça de Deus tem a consciência de que sem a graça de Deus ele não tem como pagar a sua dívida. A gente se reúne aos domingos para tributar, para entregar algo ao Senhor, não somente para receber. No momento que eu entrego algo ao Senhor, coletivamente, com a comunidade de fé, com a pequena parte do corpo de Cristo que eu sou membro, isso vai gerando vida em mim. Isso vai gerando vida, porque um tem salmo, o outro tem cântico, um me fortalece, e a vida da igreja vai me curando. O problema é que a gente passa muitos anos indo na reunião e não fazendo parte da igreja, porque nos falta comunhão. Porque a gente se reúne a partir dos nossos próprios interesses, onde o coração de cada um, ao invés de estar assentado nas regiões celestiais e juntos entregarmos algo com unanimidade ao Senhor, cada um está pensando em si mesmo. E aí a gente não vive igreja, não tem comunhão e não cultua, ainda que a gente cante junto. E aí a gente é uma igreja sem testemunho e sem poder na cidade. Uma igreja que não vive como Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Mas a gente se torna uma igreja cheia de eventos, mas vazia de arrependimento. Uma igreja com muita experiência emocional, mas com pouca transformação. Uma igreja com muitas agendas, mas com pouco novo nascimento. E a gente precisa pensar isso como urgência. Por quê? Porque eu fico pensando nos nossos filhos. Se o Senhor não voltar em 50 anos, eu acredito que volte, mas se isso não acontecer, se eu estiver equivocado na minha percepção, qual igreja o meu e o seu filho e o seu neto vai viver? Como vai ser essa igreja? Será que ele vai ter amor pela palavra de Deus? Será que ele vai ter amor pelo domingo é o dia do Senhor? Eu não abro mão de no domingo estar com os meus irmãos. Mas hoje parece que ir no culto, ir na igreja, é algo que é opcional. Uma coisa que alguns irmãos de mais idade lá na Mosaico, a igreja que eu estou pastor, falaram esses dias será que não dá para a gente ter uma caixinha para quando as pessoas entrarem no culto largar o celular? Eu perguntei, por quê? Porque as pessoas passam muito tempo no Instagram e no WhatsApp na hora da pregação. Na hora do culto é mais difícil, porque ela está ali pela experiência dela. Mas o tédio de ficar ouvindo uma pessoa, toda hora a gente olha o WhatsApp e o Instagram enquanto a gente está no culto. Eu já vi uns 3 aqui fazendo isso agora. Porque parece que a gente não está, de fato, convictos e conscientes que nós fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Esses dias, eu conversei com as meninas lá da igreja, começou a ficar assim, não, tem que usar o filtro tal para tirar foto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Calma. Em que momento se tornou mais importante registrar o culto do que cultuar? Em que momento?
Eu falei, vamos dar uma parada, eu não sou contra culto, eu sei que registro, eu sei que é uma forma da nossa geração se comunicar, eu acho que é importante, mas eu estou tentando falar com as meninas o seguinte, isso não pode tirar a sua paz. Se isso começar a virar um problema, eu prefiro que não tenha registro, porque cultuar a Deus é o mais importante. E aí a gente começou a fazer a estética da nossa igreja baseado na captação das coisas. A roupa que a gente veste, o como a gente pinta. A Mosaico é um casarão. A gente está num bairro histórico lá em São Cristóvão. Então ela é brega, ela é bem colorida, Mosaico. E aí alguns amigos viraram para mim e falaram, você não vai pintar de preto? Não vai botar o off-white? Pô, mano, eu estou num maior casarão maneiro aqui, tipo, como é que eu vou pintar isso de preto? Mas o problema é que para captar e sair com esse tanto de colorido pode dar um problema. Mas em que momento tirar a foto do culto se tornou mais importante do que cultuar para a gente? Pensa nisso. Eu vi um vídeo tempos atrás, ele viralizou, do 10, 9, 8 da virada do ano, na Torre Eiffel, uma coisa assim, em Londres. Não tinha ninguém vivendo o momento, era só tirando foto. E os psicólogos, os psiquiatras já estão dizendo que registro de celular não produz experiência. E a gente é uma geração que vive muita coisa, registra muito, mas não experimenta. E aí a gente vive o quê? Adoecido. Até no culto. A gente registra, a gente fotografa, a gente posta, mas a gente não vive a profundidade da presença de Deus. A profundidade da comunhão dos santos, a profundidade de que onde tiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele disse que estaria presente. Jonathan Edwards, falando do avivamento, disse que os verdadeiros sinais de um movimento espiritual não são barulhos ou emoção, mas o aumento do temor, da reverência, do amor sacrificial a Deus e ao próximo, e um nojo pelo pecado. Eu tenho orado e pedido isso ao Senhor. Senhor, eu não quero ser um homem conformado com os pecados que ainda me vêm. Que todo mundo que está aqui tem um pecado vencido, tem um pecado adormecido e tem um pecado que está perdendo. Você está perdendo para ele. Todos nós temos. Por isso nós necessitamos de um Salvador. Parece que o pecado não nos ofende mais. Parece que para nós não é mais importante vender tudo que tem para comprar um único campo. Lembra dessa passagem? Parece. Mas eu acho que parece porque, de fato, a impressão que eu tenho é que nós, a nossa geração, não acredita no dano que o pecado causa na gente. Às vezes eu tenho essa impressão, que nós estamos tão anestesiados e acostumados com os pecados que nós temos, que a gente não pensa mais que os nossos pecados causam separação entre nós e Deus. Por isso que eu e você necessitamos, hoje necessitávamos e vamos necessitar para sempre, até que tenhamos um corpo incorruptível, do sangue de Cristo. O sangue que me torna alvo mais que a neve, puro. É o sangue que permite que eu e você tenhamos comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Mas para termos comunhão uns com os outros, nós precisamos andar na luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Mas a nossa geração não confessa pecado. A nossa geração faz terapia. E aí na terapia a gente trata como se fosse patologia, mas tem coisa que é desvio de caráter e pecado. E aí, gente, não adianta algumas coisas eu falar ao Fidel, que é o meu terapeuta. Algumas coisas eu tenho que ligar para o Ramon e falar, cara, pequei. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos.
Eu não estou dizendo que o fiel não é um justo. Mas existem coisas que eu preciso buscar. A gente perdeu isso, porque nós somos uma igreja que acredita numa liderança plural. Mas a gente esquece que existem coisas que eu tenho que buscar o meu pastor e virar para ele e dizer assim, ó, cara, você pode me ungir com óleo porque eu estou doente? Sabe, são coisas que vão se perdendo porque vai caindo no desuso. Mas é Bíblia. E aí a gente vai adoecendo. Porque ceia após ceia, nós estamos lançando mão da mesa do Senhor sem discernir o corpo. E aí existem muitos doentes no nosso meio e alguns que estão morrendo. Porque falta discernimento do corpo de Cristo e da comunhão que nós temos uns com os outros. Então, eu acredito que já estou indo para o fim. Nós precisamos fazer um caminho de volta. Um caminho de arrependimento, de centralidade de Cristo e de dependência do Espírito Santo, como está em Atos 2. Anota as referências aí, irmãos. Atos 2, 37 ao 47. Se nós queremos voltar a ser uma igreja relevante, aquela igreja que a pessoa chegava para aquela vozinha e dizia o seguinte, pode orar por mim, e ela orava e Deus ouvia, sabe? Nós precisamos voltar ao evangelho da cruz, precisamos de quebrantamento, arrependimento e uma fé genuína. Nós precisamos da ação soberana do Espírito Santo, trazendo convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, queria dizer uma coisa. O mundo não precisa de uma nova igreja com entretenimento. O mundo precisa de uma igreja cheia do Espírito Santo. O mundo precisa de pessoas pregando a centralidade do Evangelho, as promessas do Evangelho. O mundo precisa lembrar que Cristo, Ele foi crucificado, e Ele está sentado, e Ele voltará. São essas coisas básicas que a gente esquece, que a gente precisa voltar a pregar, porque é isso que é o poder de Deus. Mas nós vivemos hoje numa cultura da autoindulgência litúrgica. Sabe? A gente vem para o culto e fica ali, ó, nadando e mergulhando no nosso eu. Na nossa descarga emocional intensa, nas nossas explosões, no nosso choro alto. E, cara, quem me conhece sabe que eu me jogo no chão, eu choro, isso não é um problema. A questão é de que fonte isso está acontecendo. Eu sempre penso o seguinte, se não me engano, Apocalipse 19 diz que testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Se nós, como uma igreja reformada, mas continuista, acreditamos em profecia, se somos isso de fato, por que tem pouco novo nascimento nas nossas igrejas? Se o testemunho de Cristo é o espírito da profecia, se somos proféticos, deveria ter pessoas se convertendo e se rendendo ao testemunho de Cristo. Tem um problema no nosso movimento profético. Ou Cristo não está sendo anunciado e a gente está vivendo um falso profético. Uma falsa experiência de culto. O problema não é sermos afetivos, porque o brasileiro é caloroso. Nós somos assim. Seja a Copa do Mundo, seja o que for, a gente é festivo. Isso é do nosso DNA. A questão é quando isso vira um falso culto. Quando a gente busca apenas a experiência. E aí a gente perde o senso de arrependimento, a gente perde o senso de verdadeira transcendência, a gente perde o senso de convencimento do Espírito Santo, porque parece que a gente está buscando substituir a obra do Espírito Santo por uma explosão eufórica. Cara, eu não sou medidor ali de
Deus não é e tal, mas a gente vê algumas coisas na internet e pessoas dizendo assim, olha, o avivamento está aqui, tem algo muito poderoso acontecendo, e você olha e fala, cara, não está acontecendo nada. É mentira. É só para dar engajamento e vender curso e vender as coisas. Não tem nada acontecendo. E a gente precisa voltar nesse tempo a ter uma coisa, discernimento espiritual. Porque a gente não tem um problema de ausência de informação. A gente tem um problema de insensibilidade. E não conseguir mais olhar uns para os outros e se conhecer espiritualmente. E aí tudo serve, tudo funciona. Porque a gente anda como meninos, guiados e conduzidos por qualquer vento de doutrina. Às vezes, tem uma igreja no Rio de Janeiro e todo mundo, para se tornar um presbítero nessa igreja, precisa fazer um curso do Método CIS do Paulo Vieira. Quem conhece? Do Febracis. Mano, o cara é quem discipula os pastores da igreja. E aí, você pega os vídeos do cara lá no Método CIS 300 e pouco, Método CIS não sei o que lá. Tem um monte de pastor de igreja do Brasil afora, tendo as suas experiências com PNL, tendo as suas experiências com ferramenta de coach, hipnose. Gritando, e a pessoa sai, foi tremendo, e a pergunta que eu fico é, espírito que desenvolveu isso? Espírito de Deus? E aí você olha para essas igrejas, são as igrejas que estão preocupadas em produzir a mesma experiência somática de grupo. Telão de LED em 4K. Abriram uma filial dessa igreja a alguns metros da minha casa. E aí, tem o que, Sara? Uns 3 meses, mais ou menos, né? Já tem 800 pessoas do bairro lá. E todo mundo no bairro tá assim. Cara, a experiência do culto, sabe? Desde a recepção, todo mundo seja bem-vindo. Aí você senta, a cadeira te abraça. Você olha aquele telão, sabe? Aquele padzinho rolando. Aí tu, cara, Deus está ali. Mas isso não é igreja. Não é. Desculpa se você discorda, mas a igreja não precisa disso. Que durante a semana eu malho com algumas dessas pessoas que congregam lá. Eu convivo com essas pessoas e não tem fragmento de novo nascimento, não tem fruto. Não tem fruto. E aí é onde às vezes a gente para, eu e Ramon fica conversando, eu falo assim, cara, a gente vive no nosso país um cristianismo nominal com baixíssimos novos nascidos de verdade. É muito pouco. Muito pouco. Mas muita gente achando que nasceu de novo. E é o centro do ponto fraco de Jesus. Tem um cara que escreveu um livro que ficou bem famoso, aquele A Sociedade do Cansaço, o oriental lá, o Byung-Chul Han, certo? Tô tentando, né? Ele diz que a sociedade atual ela é viciada em estímulo rápido. Já viu nossos filhos vendo vídeos de 3 minutos? Toda hora ele quer um novo. Já viu isso? Toda hora. Se você bota o meu filho Tito, por exemplo, para ver ele não mexe muito em celular, a gente toma muito cuidado. Mas em momentos como esse, a gente solta um pouquinho o freio, cara, ele volta segunda-feira extremamente agitado. A gente tem que fazer um detox. Por quê? Porque nós não suportamos o silêncio, a reflexão e o tédio. A gente não consegue ficar parado, trancar a porta do quarto.
E aí você começa a ter muitos pensamentos. Meu Deus, Senhor. Ai, Senhor. Ai, Deus, me ajuda a pagar aquela conta que está atrasada. Ai, Senhor. Sabe, aí você fica naquilo e você não consegue orar. A gente não consegue orar. A gente passou muito tempo pensando, mas sem orar. E aí a gente vai no culto e ao invés da gente pensar, que Cristo maravilhoso me salvou. Que música incrível. Que pregação maravilhosa. Mas a gente não tem contato com o Senhor. Sabe por que eu estou falando dessas coisas? Eu comecei a ler Amós, porque eu tenho tido um temor esses dias de que parece que o Senhor está falando assim, ai, vocês têm boa música, o Spotify de vocês está cheio, mas tudo gira em torno de você. Eu quero te sentir, eu quero te ter, eu e nunca nós. Mas nós somos um corpo. Um corpo. Nós temos reduzido, mais 5 minutos eu vou concluir. Nós temos reduzido a ação de Deus a uma atmosfera sonora, sabe? Você chega num lugar, você bota aquele pad, vai te aconchegando. E a gente às vezes acha que... eu não estou dizendo que isso não é legal, tá? Não estou demonizando isso. Mas o que eu estou falando é... nós precisamos tomar cuidado com uma coisa. Pode ser que a gente só esteja acessando a nossa alma por muitos anos e achando que a gente está acessando Deus. Então, como a palavra do Senhor vai dizer, não me lembro se é Romanos ou é Hebreus, que ele vai falar, faça uma avaliação sóbria. Faça uma avaliação sóbria e honesta com o Senhor. Há 6 anos atrás eu disse ao Senhor o seguinte, Senhor, eu tenho dúvidas que você me ama. Passei muita coisa na minha história, alguns abandonos, tenho dificuldade de perceber amor. Gostaria que o Senhor fosse mais claro comigo sobre isso. E aí, no sábado, aconteceu uma situação com meu filho, com o Tito, mais novo, bem calminho aí, que vocês estão conhecendo. Ele engoliu 3 moedas. E estava me trocando no quarto. A Joana virou para mim, começou a falar, mãe, o Tito não está bem. Ele já no sofá desfalecendo, ele quase morreu, cara. Eu peguei ele, coloquei a mão no diafragma, virei de cabeça para baixo, tentei fazer manobra e nada, meu filho estava indo, cara. E a Sara já desesperada, nosso filho está morrendo. Eu parei e eu falei assim, Senhor, por favor, salva meu filho. Terminei de falar isso e ele vomitou. Eu posso contar isso para você, a Sara estava no mesmo ambiente, mas eu sei o quanto foi instantâneo. Quando eu acabei de falar, ele cuspiu. Não foi a minha capacidade de primeiros socorros, foi Deus. E aí a gente levou ele no hospital, o médico falou, cara, não é possível que esse menino de 2 anos engoliu uma moeda, o esôfago, a garganta de uma criança, engole um amendoim. Vou te pedir um raio-x. Aí pediu um raio-x, ele ficou com a garganta machucada, estava tomando remédio. E aí o médico virou para mim e falou assim, cara, esse menino tinha que estar morto. Aí eu, mas Deus livrou ele. De noite, Sara foi fazer alguma coisa, eu botei as crianças para dormir nesse dia. E aí Jojo falou para mim assim, pai, que eu oro e Deus não me responde? Porque você orou que ela estava bem de frente e Deus salvou o Tito. Nessa hora eu senti o Espírito Santo falar comigo. Diz a ela que eu sou seu amigo. Eu tenho um amigo. É isso que eu estou querendo falar com você essa noite. Não abra mão da amizade com Deus por experiência vazia, por experiência que não nos transforma.
por experiência que não nos salva. Deus é real. E aí eu falei, filha, ele é meu amigo. Um dia você vai desenvolver essa amizade também. Mas ele salvou o Tito porque o papai cuida das coisas dele. E ainda que ele não tivesse salvo, ele continuaria sendo meu amigo. E aí, vindo para cá, eu atrasado, com medo de perder o ônibus, achar a plataforma, uma senhorinha do coque me parou e, boa noite, segurou meu pulso. Aí eu, senhora, desculpa, eu estou atrasado, eu vou perder o ônibus. Aí ela falou assim, eu só preciso te dizer uma coisa. Deus pediu para te dizer que Ele te ama. E Ele é seu amigo. Eu olhei para ela, aí eu, obrigado. Ela, você crê nisso? Falei, eu estou atrasado indo para um retiro com um pastor. Então faz todo sentido, meu irmão, Deus te abençoe. Estou te contando isso, irmão, para te fazer lembrar de uma coisa. Não abandone a presença de um Deus que é real por causa das dores e dos desafios dos últimos anos. Não permita que isso te roube a prática de congregar. Não permita que nada te roube desse lugar de igreja. A igreja é maravilhosa, gente. Eu vou parar por aqui, eu acho que tá bom. Tá bom, vamos orar? Queria te dar um tempo para você fazer uma avaliação sóbria essa noite. Sabe, existem muitas coisas que impedem a verdadeira comunhão, um verdadeiro mover do Espírito Santo no nosso meio como igreja. Eu queria te lembrar de Mateus 16, 24, que diz que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e me segue. Quando eu cheguei aqui, a impressão que eu tive é que alguns de vocês têm descoberto nesses últimos meses aí, talvez no último ano, você não é tão maduro quanto você achou que era. Lucas 22, Jesus vira para Pedro e diz assim, Pedro, Satanás pediu para te peneirar. Ele diz, mas eu orei para que a sua fé não desfaleça. Essa é a minha oração para vocês aqui. Que a fé de vocês, meus irmãos, não desfaleça. E Pedro disse, Senhor, eu estou pronto. Eu não vou te negar. E talvez você está vivendo um momento na sua fé que você está se reencontrando com pecados antigos, com dores antigas, coisas que você achava que já estava muito bem resolvida dentro de você, mas não está. E eu queria te dizer o seguinte, quando Jesus diz para Pedro que a sua fé não desfaleça e quando você se converter, você vai ajudar os demais. Foi muito, 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 muito libertador para mim. Um dia que eu estava com aquela dúvida que a gente falou aqui, que eu falei, cara, é desafiador para mim pensar que o Jonas estava na barriga de um grande peixe. Eu tenho dificuldade, Senhor, de acreditar nisso. Me parece muito Marvel. E um dia eu tomei coragem de dizer isso para Deus. Eu falei, Pai, eu tenho dificuldade de acreditar nessa parte das Escrituras. Eu sei que é a sua palavra, eu sei que o Senhor é o Deus verdadeiro, mas isso não me desce com facilidade. E nesse dia, quando eu terminei de orar, eu fiquei em silêncio e o Espírito Santo falou ao meu coração o seguinte,
Eu não preciso que você esteja sempre emocionalmente bem e eu não preciso que você acredite em tudo. Eu já paguei a sua dívida. Você não precisa estar sempre equilibrado, como o mundo diz que você precisa estar. O mundo diz que eu preciso ser um homem centrado sempre. O mundo diz que eu preciso ser um homem sempre com tudo equilibrado. O mundo diz que eu preciso ser quase um semideus. Mas no dia que o Espírito Santo falou isso comigo, eu pensei, cara, eu só preciso ser humano. E eu abracei a minha fraqueza, a minha finitude com tanta força. E eu senti o Senhor me fortalecer, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, meu irmão, eu queria te dizer uma coisa. Enquanto você tenta ser forte, você está resistindo o amor de Deus. Então pare de lutar e querer ser forte em tudo. Para de querer ser bom em tudo. Para de querer ser... A gente tem que acordar cedo, mas tem que dormir 8 horas por dia. A gente tem que beber, no meu caso, 7 litros de água por dia por causa do meu peso. A gente tem que cuidar de filho, ter um bom casamento, pastorear bem, malhar, correr, voltar. É muita coisa. Muita coisa. Eu não consigo, gente, dá para ver, olha esse corpo obeso. Que luta para emagrecer e não consegue. Que vai para a academia, volta, faz um dia, lembra de tomar os 7 litros de água, no outro não. Só existe um momento que nós vamos viver plenitude, quando o Senhor voltar e tivermos um corpo incorruptível. Eu não acredito, desculpa se você acredita, mas eu não acredito nessa proposta de macho legendário. O lugar da masculinidade é aos pés da cruz. O lugar de masculinidade é rendido aos pés da cruz. Eu acho maravilhoso, eu acho maneiro pra caramba, mas não é evangelho. O lugar que eu tenho que estar... Vai ser massa se um dia eu for conseguir vencer aquele desafio. Pô, maneiro pra caramba. Não estou falando disso. Mas o lugar de masculinidade é aos pés da cruz. É o dia que eu erro, viro para minha esposa e falo, me suporta na minha fraqueza e me perdoa, porque eu errei com você. É o dia que eu erro como pai, eu chamo meus filhos e falo, papai vai errar, me perdoa, eu não sou perfeito. Deus nos criou seres humanos. E Cristo Jesus abriu mão da sua glória, tomou forma de homem para se identificar com a nossa humanidade. É Cristo Jesus, o homem, que nos salva, que é o mediador entre Deus e a gente. Vamos orar, gente? Pai, nessa noite eu quero te agradecer. Te agradecer pela nossa humanidade. Te agradecer pela nossa fraqueza. Te agradecer porque o teu sangue é tão poderoso que ele consegue tornar um homem tão miserável como eu digno de te chamar de pai. O poder da cruz do Calvário, o poder do teu sangue é tão sublime, é tão majestoso que um miserável, Senhor, um fraco, um homem que ama o mundo mais do que você como eu, você chama de amigo, Senhor. Ó, Senhor, nos ajuda a acreditar no poder do teu sangue. Nos ajuda a acreditar, Senhor, no poder da verdadeira comunhão. Nos ajuda a voltar a acreditar na igreja, Senhor. A igreja é linda, Senhor. A igreja é bela, a igreja é maravilhosa. A igreja é imaculada, Senhor. A igreja não tem ruga, não tem mácula. A igreja é a expressão do Senhor. A igreja é o lugar que o Senhor habita, que o teu Espírito está, e é um privilégio fazer parte da igreja, Senhor. Mas a igreja também é tediosa. A igreja também nos fere.
A igreja real também nos cansa. Mas existirá um dia, Senhor, que teremos a igreja ideal. A igreja lá, totalmente perfeita, porque nós teremos um corpo incorruptível. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a nos encontrar com a Tua pessoa, Cristo. A termos um encontro e uma conversão real. E não nos deixa ser enganados, Senhor, por doses de dopamina, adrenalina. Não nos deixe ser enganados, Senhor, por esquizofrenia. Nós queremos ser uma igreja realmente espiritual, Senhor. A Assembleia dos Novos Nascidos, a Assembleia de homens e mulheres, jovens, anciões, crianças. Senhor, a igreja, Senhor, nós queremos amar a igreja como o Senhor ama. Não nos deixe ser conduzidos, Senhor, pelo Deus desse século que tem cegado o entendimento dos incrédulos. Não nos deixe ser conduzidos, Senhor, pelo curso do mundo. Não nos deixe amar mais as coisas desse mundo do que o Senhor. E que possamos viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Porque esse é o fim principal do homem. Glorificar a Deus e se alegrar em Deus. Graças te dou, Pai. Amém.